Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal da nossa Escola Bíblica Dominical, Discipulando com a Bíblia. No vídeo de hoje nós vamos trazer o nosso resumo da nossa terceira lição da nossa revista Conectar Mais Jovem, onde estamos estudando o livro Escatologia na perspectiva dos profetas Daniel e Ezequiel. Nossa terceira lição, ainda estamos estudando, contextualizando o livro, o ministério, a vida, as profecias, as visões do profeta Daniel. Hoje, nossa terceira lição tem como título Daniel e seu ministério. O nosso versículo do dia está aqui no capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, dons, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Nossa verdade aplicada estrategicamente, Deus introduziu Daniel na política babilônia para manifestar seu poder e seu domínio sobre os impérios. Os objetivos, os tópicos desta nossa terceira lição: esclarecer que o profeta precisa ser fiel ao chamado, mostrar um homem a serviço de Deus no reino, pontuar o sentimento de Daniel por Jerusalém. Daniel, assim como seus amigos, se tornaram exemplo de fidelidade a Deus, exemplo para cada um de nós de fidelidade a Deus, mesmo vivendo em um contexto, em uma cultura, em um país pagão, idólatra. Daniel e muitos outros hebreus, mas nós estamos aqui contextualizando Daniel, seus amigos, não relativizaram a sua fé diante de todas as possibilidades, as opções que a cultura politeísta da Babilônia proporcionava. Eles mantiveram sua fidelidade a Deus, apesar de todas as investidas. Então, Deus chamou Daniel para desempenhar um ministério longe da sua terra, longe da sua parentela, em um país distante, justamente no país onde ele foi levado como escravo, tá? Tanto ele como seus amigos, e aprove a Deus, torná-lo uma referência, de fidelidade, de homem que teme e que honra a sua comunhão com o seu Deus. Daniel se tornou um grande profeta, um estadista, um ministro de Estado, sendo fiel em todos os instantes da sua vida, proclamando a glória do Senhor, o Deus verdadeiro, em uma terra estranha. O nosso texto bíblico de referência está no capítulo 1 de Daniel, do livro de Daniel, versículos do 3º ao 8º, tá? E disse o rei Aspenaz, chefe dos filhos de Israel. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem que não houvesse defeito algum,
formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciências e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Betelsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Primeira chegada na Babilônia, logo na chegada, como eram nobres, Daniel descendia ali do rei Ezequias, tinha linhagem real, foram levados para a Babilônia com esse objetivo de assistir no palácio, tá? Estar ali contribuindo para a administração ali na Babilônia, cooperando com o rei Nabucodonosor. Eles passam 3 anos sendo instruídos, literalmente aprendendo tudo relacionado à língua, aos costumes, à cultura, à vida caldeia, mas eles propôs desde o início que não se contaminariam com as iguarias, com tudo aquilo que viesse a ser obstáculo, problema, que viesse interferir em seus relacionamentos com Deus. Então eles propõem não se contaminar. Primeiro tópico da nossa lição, um profeta do Senhor, anunciando a verdade de Deus, um profeta que não negociava seu ministério. Então, o que é um profeta? Um profeta do Senhor, obviamente, ele é um porta-voz de Deus. O profeta, ele vai transmitir literalmente aquilo que Deus lhe diz. Ele não vai diminuir e ele não vai acrescentar. Quando nós estudamos a história dos profetas do Senhor, os profetas, eles viviam aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo. Aquilo que Deus estava sentindo em relação ao seu povo. Primeiramente, os profetas viviam, na maioria das vezes, passavam pelo problema para sentir, né, a dor que Deus estava sentindo, para transmitir, né, ao povo a realidade. Então, na maioria das vezes, os profetas viviam literalmente aquilo que Deus queria que eles ensinassem, que eles passassem ao povo. Então, o profeta, como porta-voz, aquele que traz a mensagem de Deus, ele não acrescenta, ele não diminui. Ele fala aquilo literalmente que Deus mandava dizer. Em nossos dias, há profetas para todo que é canto, todo lado brota um profeta. Agora, se são verdadeiramente profetas de Deus, aí já é outra história, tá? Então, o profeta, ele não tem vontade própria, pois ele vive para cumprir os propósitos de Deus. A mensagem deve ser expressa em verdades divinas e não em uma opinião particular do profeta. Daniel, mesmo logrando ali benesses, né, na política babilônica, já vista que eles tinham daquilo que eles, do bom e do melhor, vivendo num palácio, vivendo
ali sobre a influência ali do palácio, mesmo não deixando que a cultura interferisse no seu relacionamento com Deus, mas eles, de uma condição de escravo, né, quando saíram de Jerusalém, eles estavam vivendo em um ambiente tranquilo, seguro, enquanto tinha outros judeus que estavam vivendo em situações mais adversas, complicadas, tá? Então, mesmo diante toda aquela oportunidade de estar vivendo em um palácio, de estar aprendendo, de estar estudando, de estar se desenvolvendo, crescendo, eles mantiveram a sua fidelidade a Deus, não temeram em hipótese alguma, em momento algum, na hora que precisava transmitir uma mensagem de correção ou de juízo da parte de Deus aos reis. No capítulo 4, versículo 25, aqui do livro de Daniel, falando sobre Nabucodonosor, né, nós lemos Daniel falando, e o rei desceria, que no caso Nabucodonosor, ele iria descer do seu trono e iria pastar no campo como um animal, devido à sua arrogância. Então, Nabucodonosor, com toda a sua arrogância, sua prepotência, achando que todo aquele poder, aquela grandiosidade da Babilônia, né, do reino babilônio, a potência, né, daquela época, era fruto de seus atos, de sua ação militar, né, de sua visão estratégica. Então, a arrogância subiu ao coração de Nabucodonosor, não entendendo ele que Deus é Senhor. No livro do profeta Abacuque, está lá Deus falando a Abacuque, que no tempo determinado, a Babilônia também teria que prestar contas a Deus. Deus fala também através do profeta Isaías, do profeta Jeremias, que chegaria o tempo da Babilônia ter que lidar com o Senhor. Tá? Então, Daniel nos ensina que precisamos ser autênticos em quaisquer circunstâncias onde Deus nos colocar no exercício do ministério, e que a mensagem precisa ser dita, transmitida na sua integralidade. Então, não é diminuir nem acrescentar. Não colocar meio termo. Deus disse é sim, é sim. Se Deus disse é não, tá? Então, durante o tempo em que Daniel exerceu o seu ministério, nós vemos o seu caráter permaneceu ali intacto, ilibado, tá? Ele não usou de suas funções em momento nenhum, durante toda a sua vida, ali, durante os reis, tanto babilônio quanto medo-persa, durante toda a sua vida, Daniel manteve a sua integridade e a sua fidelidade a Deus. No episódio envolvendo ali o rei Belsazar, está lá no capítulo 5, versículo 16, quando o rei Belsazar fez um banquete, né, e pegou os utensílios do templo do Senhor, né, que estava em Jerusalém, que foi levado para a Babilônia. Belsazar pegou os utensílios que era consagrado a Deus, que estava lá no templo do Deus, né, do Deus Babilônio. Pegou os utensílios, os pratos, os garfos, os talheres, para comer, para se alimentar, para beber no banquete que ele fez. Quando, de repente, ele observa uma mão escrevendo na parede, né? Belsazar ficou atemorizado, manda consultar um, manda consultar outro para dar interpretação do que era aquilo, e ninguém conseguia dizer. Aí lembram que existia no reino caldeu um judeu que tinha sido conselheiro, né, de Nabucodonosor. Aí manda chamar Daniel. Daniel transmite a mensagem de Deus, uma mensagem de juízo para Belsazar, né, pois foi pesado e foi achado falho na balança.
O reino estava sendo passado a outro, e naquela mesma noite, Belsazar veio a falecer. Então, quando Daniel deu a interpretação, Belsazar queria presentear Daniel com várias meneses, com várias coisas que queria dar a Daniel. Daniel recusou cada uma delas. Tá? Então, Daniel transmitia a mensagem verdadeira. Ele foi categórico e rejeitou todos os presentes que Belsazar queria ali presentear. Então, a vigilância faz necessário a fim de não deixarmos que os bens materiais sejam motivação do nosso ministério. Infelizmente, muitos que se dizem profetas do Senhor, ministros do Senhor, só estão aí enquanto estão sendo bem remunerados, né, pelo seu ministério. Mas quando o negócio aperta, onde é que está o Senhor? Então, a gente precisa ter cuidado. No livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, tem um episódio ali, em contraste entre o que representava Daniel e Geazi, ou Geazi, que foi um servo, um assistente ali do profeta Eliseu. No episódio em que Naamã, um capitão do exército sírio, ele havia levado uma jovem judia, prisioneira de guerra para o seu país, e essa jovem era assistente lá da esposa de Naamã. Naamã fica leproso e uma certa feita ele escuta a jovem dizendo que se o seu senhor, no caso Naamã, fosse até Israel, existia ali um profeta de Deus que oraria e Deus curaria Naamã da lepra. Então Naamã toma conselho com seu rei e vai até Israel, ali ainda é Reino do Norte. Naamã chega até Eliseu manda que ele vá mergulhe no rio 7 vezes. Quando Naamã fica curado, Naamã vai presenteá-lo. Eliseu, por causa da bênção, da cura, Eliseu não aceita os presentes que Naamã tinha levado. Naamã volta e, durante o seu retorno, Geazi não se conformou em Eliseu não pegar os presentes. Quando Naamã sai, retorna, seu caminho de volta, Geazi corre, vai ao encontro de Eliseu e diz, ou de Naamã, e fala a respeito dos presentes, que Eliseu tinha 2 jovens, estava precisando de presente, não sei o que, de uma ajuda, e Naamã vai tirar os presentes e dá a Geazi. Na verdade, Geazi mentiu, em nome do seu senhor, em nome de Eliseu. Quando ele chega e esconde os presentes, Eliseu pergunta o que ele tinha ido fazer, ele desconversa, mas ninguém esconde nada de um homem de Deus, quando está na direção do Senhor. E a lepra de Naamã, que Naamã havia sido curado, passou para Eliseu, ou para Geazi. Então Geazi mentiu e ficou leproso. Tá? Então, o dom que Deus nos deu não é para usarmos em benefício próprio, em busca de riquezas de dinheiro. É para abençoar vidas. A fruta, a árvore, ela dá seu fruto, não é para ela comer. Outros se beneficiarão do fruto que a árvore produz. Entende? Então, o dom que Deus deu a Daniel, Daniel não usava meio termo. Não, ele transmitia literalmente aquilo que Deus queria dizer, tá? Segundo tópico da nossa lição, um estadista de Deus, caindo na graça de Nabucodonosor, exercendo um mandato com equidade. Então, o termo estadista, no caso Daniel, um estadista, ministro de Estado, se refere a alguém que conduz os negócios de um governo, tá? Alguém que possui habilidades para governar, para administrar. E Daniel, embora sendo estrangeiro, um judeu, jovem,
Lembrando que quando ele sai de Jerusalém, ele deveria ter ali entre 14 no máximo ali 17, 18 anos. Tanto ele como seus amigos, então muito jovens, tá? Então Daniel, embora sendo estrangeiro e jovem, ocupou um cargo de chefe de estado, pois Deus estava com ele. Então Daniel pôs-se a serviço do Senhor. José, lembra de José lá em Gênesis, o filho de Jacó, né? Deus elevou a José, claro, outros contextos, outros cenários. José foi para a prisão, né? Daniel não, mas foram para um país estrangeiro, né, em situação difícil, tá? Então José também chegou a uma posição de segundo maior no Egito. Apenas Faraó era maior do que ele, tá? Então, quando eles chegam à Babilônia, Daniel e vários outros judeus, né, seus amigos ali da linhagem real, eles passam por um processo de seleção, né, de treinamento que perdura ali 3 anos, tá? Sendo ensinado nas letras, na cultura dos babilônicos, da região ali da Caldeia. Lembrando que a escrita começou na Mesopotâmia. A lei de Hammurabi, né, iniciou lá na Mesopotâmia, no território ali da Caldeia, de onde estava situado a Babilônia, tá? Então Daniel foi achado, né, quando teve que se apresentar diante ali de Nabucodonosor. Daniel se achou 10 vezes mais sábio do que todos os outros conhecedores, né, magos, astrólogos, encantadores babilônicos, tá? Embora Daniel fosse treinado no palácio, sua maior habilidade estava em interpretar sonhos e visão que Deus lhe dava, tá? Lembra de José novamente? O dom que Deus deu a José, interpretar sonhos. José, quando foi levado até Faraó, José interpretou o sonho de Faraó a respeito ali das vacas magras, das vacas gordas, das espigas magras e das espigas gordas, relacionada aos 7 anos de fome que viriam sobre o Egito. Então, o mesmo tom, né, que Deus deu a José, Deus dará ali a Daniel, interpretação de sonhos e visões, e isso fez com que ele se destacasse no reino ali babilônico de Nabucodonosor. Então Daniel achou graça diante do rei da Babilônia, mas jamais Daniel se esqueceu de suas origens, de sua fidelidade a Deus. Jamais ele colocou seu relacionamento com Deus em segundo plano. Então, nosso maior compromisso deve ser com o nosso Deus, né? Importa, primeiramente, em primeiro lugar, ser fiel a Deus, tá? E Daniel exerceu o ministério de equidade, né? Equidade é diferente de igualdade. A equidade referindo à virtude de alguém que é imparcial e que age de forma reta na aplicabilidade da lei e dos direitos. Daniel, em todo o seu ministério, ali de estadista, de ministro de Estado, não apresentou falha ou desvio, deslize moral. Daniel manteve sua integridade, um homem de honra, de caráter, de princípio. No capítulo 6, versículo 4 do livro, né, quando os seus inimigos, já ali no reinado Medo-Persa de Dario, quando os seus inimigos, né, que a posição que Daniel exercia no governo, tanto babilônico quanto Medo-Persa, era muito invejado. Era uma posição estrangeira, né, que chegou na cidade, no país, em uma condição de escravo, se torna um braço direito do rei, né, um conselheiro do rei.
alguém que o rei confiava. Então, a posição que Daniel ocupava era muito desejada, tá? Então, os seus inimigos queriam de toda forma derrubá-lo, né? Pegar Daniel em alguma falha. Então, tramaram alguma maneira ali de achar uma falha em Daniel, não acharam. Então, usaram a fé de Daniel, né, ao seu Deus, como um meio de tentar burlar, pegar Daniel numa falha. Então, eles tramaram que, durante um determinado período de tempo, né, ninguém deveria adorar a outro Deus, senão ao Deus ali, caldeu. Tá? Daniel, todos os dias, ele orava 3 vezes da sua casa, da sua janela, aí, direcionado, né, virado para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, ele orava a Deus. Tá? Então, o decreto era que ninguém deveria orar durante esse período para outro Deus. Daniel, novamente, importa adorar a Deus, obedecer a Deus. Então, tramaram esse plano para pegar Daniel, desobedecendo o decreto. Tá? O rei já havia assinado, o rei gostava muito de Daniel, mas como já havia assinado, não tinha como voltar atrás. Então lançaram Daniel na cova dos leões. Mas a fidelidade a Deus, tá? O não relativizar, o não mudar, o não substituir. Deus é único e Deus é insubstituível na nossa vida. Deus honrou novamente a fé de Daniel. Então, Daniel era reto em seus posicionamentos e não negociava os seus valores. Antes de ser estadista, ministro de Estado, ele era um servo do Senhor. Ele tinha plena confiança em seu Deus, independente de se Deus viesse livrar ou não. Como disse em outra oportunidade, Misael, Ananias e Azarias, quando Nabucodonosor iria lançar na fornalha de fogo se eles não adorassem a imagem que Nabucodonosor havia feito. E eles foram categóricos. Ainda que o nosso Deus não nos livre, não adoraremos a tua imagem. Tá? Então isso é princípio. Não negociar o relacionamento, a intimidade com Deus. Para nós finalizar, no terceiro tópico, um intercessor de Israel, sentindo as mazelas da nação, entendendo o futuro profético do seu povo. Então, um dos sentimentos mais nobres do ser humano é a capacidade de se importar, né, com os menos favorecidos, né, o se colocar no lugar do outro, a empatia. Né? Daniel foi um intercessor do seu povo, de toda a tragédia que abateu sobre os judeus. Então, Daniel, mesmo estando em uma terra estranha, ocupando uma posição de privilégio, né, de grande relevância, ele não esqueceu de suas origens, não se esqueceu de quem era, não se esqueceu de toda a tragédia que abateu sobre o seu povo, por causa de todas as injustiças que os judeus vinham praticando, tá? Então, Daniel se colocou no lugar, né, do seu povo, orando e intercedendo pela sua nação. Então, o intercessor, ele sente a dor do próximo, ele roga pelo outro, ele se coloca no lugar do outro. Daniel, em sua oração, ele se reconhece as iniquidades que a nação havia praticado, né? Ele reconhece as iniquidades da nação, a rebeldia, a maneira como o povo se afastou de Deus e dos seus mandamentos. Lá na frente, no livro de Neemias, a gente vê Neemias também, né, orando, sentindo, clamando a Deus pelo seu povo, né, se incluindo no meio daqueles que se afastaram de Deus. E olhe que Neemias, ele possivelmente nascera no cativeiro. Neemias nasceu na Babilônia, tá? Já no reinado ali Medo-Persa. Então, Neemias, quando ele
tem conhecimento, falam a ele das ruínas que estavam os muros de Jerusalém. Então, Neemias chora, ora, né, sente a dor, se coloca no meio, né, se inclui pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo, ele se inclui também. Então, assim é Daniel, é se colocar no lugar do outro, sentir a dor no outro. Interceder é isso, né? Tomar a posição do outro. Então, Daniel manteve a sua fidelidade a Deus, né? Ele se coloca junto com os responsáveis como intercessor. Ele sentia parte integrante do processo e por isso se arrepende, chora e clama a Deus pela restauração do seu povo, mesmo estando vivendo, né, em momento de grandes conquistas, né, de uma posição privilegiada na Babilônia, tá? Daniel não se esqueceu de suas origens e das promessas de Deus para com a sua nação. No mesmo exilado, tá? Daniel não duvidou das promessas de Deus em relação ao seu povo. O cativeiro tinha um objetivo pedagógico, né? De corrigir, de correção, né? O povo tinha se afastado sobremaneira dos caminhos do Senhor, tá? Ao ler sobre as profecias do profeta Jeremias, né, Daniel, ele vê ali onde Jeremias estava profetizando que o cativeiro babilônico duraria ali 70 anos aproximadamente. Então, os 70 anos já estavam chegando e nada estava acontecendo. Então, Daniel vai orar a Deus a respeito do futuro da sua nação, do seu povo. Tá? Então, Daniel se coloca na brecha, se coloca na posição para que Deus agisse, né, em favor do seu povo. Tá? Então, essa atividade mostra a dependência, né, de Deus e contrição de espírito, pois ele se humilhou diante de Deus em favor do seu povo. Tá? Então, Deus revelou a Daniel coisas grandes, coisas extraordinárias, visões, profecias do fim, né, que ainda está para acontecer. Tá? Então, Daniel foi um exemplo de fidelidade a Deus, mesmo vivendo em um cenário, em uma cultura, em um ambiente totalmente avesso aos princípios bíblicos, tá? Então, Deus sempre usou seus vasos em tempos de crise, como Daniel. Deus entregou sua mensagem a Daniel, né? Daniel, como um estadista, como ministro de Estado, alguém que foi elevado a uma posição de líder, né? De influência ali na cultura babilônica, tá? Nos nossos tempos, né? No século passado, nós tivemos um grande evangelista, né, que foi Billy Graham, um grande homem de Deus, e Billy Graham foi um dos homens de maior influência na cultura e na política dos Estados Unidos, servindo de conselheiro a vários presidentes. Entretanto, era um grande evangelista, um grande homem de Deus. Então, como vai dizer lá no Salmo 33, bem-aventurado, Salmo 33, versículo 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós temos aqui em Daniel um exemplo de fidelidade a Deus, tá? Mesmo diante de um cenário, mediante de tanto poder que Deus lhe proporcionou que ele tivesse ali numa cultura, né, totalmente avessa aos princípios bíblicos, Daniel manteve a sua fidelidade, não deixou que o poder, né, que a glória, que a posição de status mudasse, interferisse na sua conduta, no seu caráter, e honrou o seu relacionamento com Deus, e Deus usou poderosamente Daniel, né, no seu tempo, na sua geração, e nos ensina, né, tem muito a nos ensinar, o exemplo que ele nos deixou. Amém? Então, essa é a nossa terceira lição. No próximo vídeo, nós vamos estudar a nossa quarta lição, né? Falando sobre a estátua que Nabucodonosor fez e exigiu que todos
viesse a se prostrar diante dela. Amém? Deus abençoe.